O silêncio é a moeda mais cara do mundo. Por décadas, ele comprou ilhas, silenciou vítimas e protegeu os nomes mais influentes do planeta. Mas, no dia 30 de janeiro, o cofre foi aberto. O governo dos Estados Unidos liberou o que muitos consideram o golpe final na cortina de fumaça que cercava Jeffrey Epstein. 3 milhões de páginas, 180 mil imagens e 2 mil vídeos. E não estamos falando apenas de fofocas de tabloide. Estamos falando de registros que citam Elon Musk, Bill Gates, Richard Branson e uma elite que agora precisa explicar por que seus nomes aparecem em comunicações com um dos maiores criminosos sexuais da história. Este não é um vídeo sobre teorias, é sobre fatos, geopolítica e o controle do valor humano. Prepare-se para a análise mais profunda já feita sobre os arquivos de Epstein. Para entender a magnitude dessa divulgação, precisamos olhar para os números. 3 milhões de páginas. Se você começasse a ler agora, sem parar para comer ou dormir, levaria décadas para terminar. Por que o Departamento de Justiça, o DOJ, liberou isso agora? A resposta está na Lei de Transparência dos Arquivos Epstein, um movimento político que basicamente forçou a mão do Estado. O conteúdo é denso. E-mails de 2012 e 2013, rascunhos de cartas de renúncias e registros financeiros que rastreiam cada centavo que entrou e saiu das contas de Epstein. O que esses documentos revelam não é apenas um crime individual, mas uma infraestrutura de influência. Epstein não era um predador, ele era um broker de poder. Ele usava o acesso a mulheres e o luxo de sua ilha privada em Little St. James como isca para atrair mentes brilhantes e carteiras bilionárias. A análise técnica desses arquivos mostra que Epstein operava como um serviço de inteligência privado. Ele mantinha registros de tudo. Por quê? Porque na geopolítica do dinheiro, a informação é a única garantia de sobrevivência. Quando olhamos para as 180 mil imagens, vemos mais do que festas, vemos a documentação de quem estava e com quem, em que momento e sob quais condições. Os arquivos sugerem que a rede de Epstein era um nó central onde a tecnologia, a política e a realeza se encontravam sob o pretexto de filantropia e silêncio, mas com uma camada subjacente de um compromisso imoral. Os nomes que surgem nesta nova leva de documentos trazem um peso estratégico imenso. Elon Musk aparece em troca de e-mails sobre planos de viagem. Epstein perguntava sobre a logística de helicópteros para sua ilha. Musk, por sua vez, questionava sobre qual seria a festa mais animada. Embora Musk negue ter visitado a ilha e afirme que Epstein era apenas alguém que tentava se aproximar de pessoas bem-sucedidas, a presença dessas imagens nos registros oficiais do FBI levanta questões sobre o nível de penetração de Epstein no Vale do Silício. Já o caso de Bill Gates é ainda mais complexo. Os arquivos contêm rascunhos de e-mails onde Epstein parecia tentar chantagear o Gates, mencionando um suposto caso extraconjugal com uma jogadora de bridge russa. O documento sugere que Epstein facilitava encontros e até providenciava medicamentos para lidar com consequências de encontros ilícitos. A defesa de Gates é enfática. Qualquer relação foi puramente filantrópica e Epstein tentou, sem sucesso, alavancar essa conexão. No entanto, para o investidor individual, a pergunta é: quanto da estabilidade das maiores empresas do mundo dependem da reputação ilibada de seus fundadores? Richard Branson, o magnata da Virgin, também está sob os holofotes devido a um e-mail onde convidava Epstein para sua ilha, mencionando para que ele trouxesse seu harém. A assessoria de Branson rapidamente esclareceu que o termo se referia a funcionários adultos de Epstein, claro que são adultos, e que, ao saber das acusações, Branson cortou relações. O que vemos aqui é o risco reputacional, transformado em dado geopolítico. No mundo de grande capital, uma menção em um arquivo do FBI pode valer bilhões em valor de mercado.
Little St. James não era apenas um local de crimes, era uma embaixada informal. Localizado nas Ilhas Virgens Americanas, a propriedade de Epstein funcionava fora do escrutínio comum. Os novos vídeos, cerca de 2000, e as fotos mostram figuras como o príncipe Andrew e ex-presidentes circulando em ambiente de total informalidade. Por que isso importa para você? Porque é nessas zonas cinzentas que as grandes decisões mundiais são tomadas. Quando um embaixador como Peter Mandelson chama Epstein de seu melhor amigo e registros sugerem pagamentos de Epstein para ele, estamos falando de influência direta sobre a política do Reino Unido e das relações transatlânticas. Os arquivos revelam que a rede de Epstein financiava pesquisas científicas de ponta no MIT e em Harvard, criando uma dependência financeira que silenciava as críticas. Essa é a geopolítica do soft power, levada ao extremo. Epstein não precisava de um exército, ele precisava de um diretório de contatos. Ao controlar o lazer e os segredos da elite, ele controlava os fluxos onde a informação passava. Os arquivos mostram que ele era consultado sobre políticas econômicas e até sobre a imagem pública de outros bilionários. Ele era, em essência, um arquiteto de um ecossistema de forte poder. E não podemos analisar os novos arquivos sem olhar para o passado, o infame Acordo de Não Persecução de 2008. Os documentos liberados agora jogam luz sobre as falhas sistêmicas que permitiram que Epstein continuasse operando por mais de uma década após sua primeira condenação. Há relatórios internos do FBI que mostram que denúncias foram feitas, mas que foram ignoradas. O que isso nos diz sobre a soberania individual? Que o sistema legal não é uma linha reta, mas uma rede que pode ser dobrada pelo peso do dinheiro e do poder. Os novos arquivos incluem detalhes sobre a estadia de Epstein na prisão e as falhas massivas de vigilância no dia de sua morte em 2019. Para o cidadão comum, isso reforça a tese de que a autonomia financeira é a única proteção real contra um sistema que protege seus próprios nós. Os arquivos de 30 de janeiro mostram que o governo americano possui muito mais informações do que jamais admitiu. A liberação fragmentada desses dados serve como uma ferramenta de pressão política. Nomes são soltos conforme a conveniência do tabuleiro. Entender o caso Epstein é entender como o Estado usa o segredo como uma alavanca e a transparência como uma arma. Você pode se perguntar: o que é a lista do Epstein, onde um bilionário criminoso tem a ver com o meu trabalho? E a resposta é tudo. Vivemos em uma economia de confiança. Quando os líderes das maiores corporações e instituições financeiras estão ligados a redes de chantagem e influência oculta, a integridade do mercado é comprometida. Os arquivos de Epstein mostram que o valor do trabalho das pessoas comuns é frequentemente usado para sustentar estilos de vida e redes de poder que operam muito acima da lei. Quando bilionários se envolvem em tramas de influência, os reflexos chegam na ponta, na regulação de impostos, na direção das tecnologias de inteligência artificial e na liberdade de expressão. Se o dono da plataforma onde você trabalha ou investe está nos arquivos, seu futuro financeiro está vinculado à estabilidade reputacional dele. O caso Epstein é o maior exemplo de por que você deve buscar soberania individual. E isso você só encontra no Bitcoin, com autocustódia. Depender de grandes instituições ou de líderes messiânicos é um risco. Os arquivos provam que, por trás da filantropia e do sucesso, existe uma camada de interesses que o público não vê. A única saída é construir sua própria infraestrutura, diversificar seu capital, proteger sua privacidade e entender que o jogo é jogado em salas que você nunca, mas nunca na sua vida será convidado para entrar. A divulgação desses 3 milhões de páginas não é o fim da história, é apenas o começo de uma nova fase do escrutínio. Jeffrey
Epstein morreu, mas a estrutura que ele criou, baseada no acesso, no segredo, na influência, continua operando com novos nomes. A lição para nós, que fica nesse vídeo, é clara. O poder absoluto não busca apenas dinheiro, ele busca o controle sobre a vontade alheia. Fique atento aos registros, acompanhe os nomes, mas nunca perca de vista o seu próprio caminho e sua carteira de investimentos. A verdadeira soberania começa quando você para de seguir os passos da elite e começa a construir os seus próprios passos. E geopolítica não é sobre países, é sobre quem controla o valor do trabalho e do dinheiro.